Olá, aqui é o Eric, hoje é dia 24 de janeiro de 2023 e nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto do qual eu gosto muito, que é ângulos, ok? Bom, é uma aula um pouco extensa, eu vou tentar abordá-la da forma mais rápida possível, né? Mas o importante é que você entenda. Se eu perceber que fica muito longa, aí eu vou preparar um outro vídeo para terminar o tema, tá bom? Preparei o conteúdo todo e alguns exercícios, como já é de praxe, no final. Tá bom? Vamos lá, então. Ângulos. Conhecemos como ângulo a região delimitada por duas semirretas. Ou seja, aqui no caso do ângulo de 45 graus, essa reta e essa reta aqui. Esse espacinho no meio é um ângulo, nesse caso de 45 graus. Nesse caso aqui, o ângulo reto de 90 graus e nesse caso aqui, o ângulo obtuso de 120 graus aqui no transferidor. Se você é da minha época, você deve lembrar desse instrumento que serve para a gente calcular os ângulos, né? Você viu já os termos que eu usei, né? Reto, agudo, obtuso ou raso. Já vamos entender então. Um ângulo abaixo de 90 graus é chamado de agudo. Quando ele tem 90 graus, ele é chamado de reto. Quando ele tem mais de 90 graus, ele é chamado, ou melhor, quando ele tem mais de 90 graus e menos de 180 graus, ele é chamado obtuso. E quando ele tem 180 graus, ele é chamado de ângulo raso, ok? Bom, quando nós temos dois ângulos, dá para estabelecer relações entre eles. Se eles têm a mesma medida, eles são chamados de congruentes. Deixa eu aumentar aqui, não sei porque eu não aumentei ainda, né? Vamos lá, para você enxergar melhor. Ah, melhorou, né? Então, quando esses dois ângulos, a gente está comparando dois ângulos, e eles têm as mesmas medidas, eles são chamados de congruentes. Ok? Quando a soma entre eles é igual a 90, ou 180, ou 360, eles são conhecidos respectivamente como complementares. Então vamos entender o que é complementar. Pega dois ângulos, soma os dois e eles vão dar ali até 90 graus, complementares. Soma dois ângulos vai dar até 180, entre 90 e 180. Você vai chamar ele de suplementares. E de 180 a 360 graus, replementares. Ok? Bom, para medir um ângulo, a gente precisa de compasso de transferidor. Então, isso aí não é um grande problema, né? Tem até esse teodolito aqui, que é um instrumento de construção civil. Não sei se é esse nome, se é essa pronúncia mesmo, mas eu acho que é. porque realmente é só para você saber que existe. Aqui, para nós, no estudo dos ângulos, a gente não vai praticar aí o uso de transferidor, tá? Isso aí quando você está na escola lá, eventualmente você vai precisar, mas não vai ser parte da nossa dinâmica aqui. Eu apenas estou mencionando o compasso, o transferidor e o teodolito como instrumentos aí que são utilizados para o efeito de aferir, medir um ângulo. Ok? Bom, vamos lá então. Deixa eu diminuir aqui. Vamos entender então. Agora a gente vai falar de radiano, ok? E vamos falar de grau. É muito importante que você entenda isso aqui e não seja um mero papagaio repetidor de coisas, ok? Imagine então que eu tenho essa circunferência, ok? Você está vendo a mãozinha aqui, né? Uma circunferência. Se eu pegar essa circunferência, o meio dela, exatamente o meio dela, nesse pontinho preto aqui, e traçar uma reta, eu terei o que a gente chama de raio, ok? É essa distância entre o exato centro da circunferência até a qualquer ponto aqui da extremidade da sua circunferência, tá bom? Esse é o raio. Ok, se eu traçar um outro raio aqui, por exemplo, esse meu espaço aqui na extremidade da circunferência
terá exatamente a medida desse raio. É como se você pegasse esse raio e entortasse ele aqui para ele acompanhar o formato da circunferência, mas a medida é a mesma. Repara aqui, ó, R, comprimento do arco, igual à medida do raio, ok? Ao ângulo que se forma aqui, entre essas duas semi-retas aí na circunferência, nós damos o nome, foi instituído assim, foi convencionado assim, tá, pessoal? Nós damos o nome de radiano, ok? Essa medida desse ângulo aqui entre esses dois raios, tá bom? Bom, se você pegar e dividir a sua circunferência aqui, entre todos esses pedacinhos, aqui que são esses raios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar 6 radianos, ok? 6 medidas desses radianos aqui, né, que são os ângulos entre os dois raios, e vai faltar um pedacinho. Esse pedacinho aqui, ele mede aproximadamente, tá vendo esse símbolo aqui, ó? Aproximadamente é o igual com esse tio aqui, aproximadamente 0,28 radianos. Então, a medida, aí surge o famoso termo π, que é uma letra grega, tá bom? Que mede aproximadamente 3,14. Quanto mais você precisar de precisão, mais algarismos você vai pôr aí para se aproximar e nunca chegar no valor exato, mas vai chegar num valor próximo, aproximado, ok? Então, esse π, ele é exatamente, ou quase exatamente, a metade desses 6,28, que são esses 6 radianos, mais o restinho que sobrou, que é o 0,28, ou seja, 6,28 radianos, a metade disso é π. E, então, 2 vezes o π, e aí a gente põe aqui o radiano como uma medida, né, convencionado, então vai dar que 2π radiano é igual a esse 6,28, que é o comprimento total da sua circunferência, tá bom? Bom, isso aqui é radiano, ok, pessoal? Isso é radiano. Agora, a gente tem, como eu disse, né, deixa eu pegar aqui e colocar a minha canetinha, esperta. Nós temos aqui, então, a realidade do radiano, né? E nós temos que entender... Deixa eu ver se vai ficar bom essa cor aqui. Ah, não, esse amarelo aqui não está legal, não. Vamos ver aqui. Não sei por que veio esse amarelo. Ah, sim. Tá bom. Então, vamos aqui entender isso daí. O radiano já está explicado, beleza. Agora, a outra medida é o grau. Deixa eu escrever aqui. Grau. Nossa, que coisa mais esquisita isso aqui. Não, vamos mudar. Tá muito estranho. Ah, eu peguei caneta marca-texto, gente. Disfarça. Tá? Então, vou escrever aqui. De novo, ó. Grau. Ok? Desculpa aí, falha técnica, falha nossa. Grau. Como que funciona esse grau? Você vai pegar essa circunferência toda e vai dividir em 360 pedacinhos, tá bom? Você vai pegar, é como se você pegasse aqui, por exemplo, eu vou só imaginar, tá? Você pega essa linha aqui que já está aqui, ó, aí você vai fazer uma extensãozinha minúsculazinha, vai dividir em vários raios aqui cortando, vários pequenos raios aqui cortando, até o ponto de chegar em 360 pedacinhos essa circunferência. Cada pedacinho desse é 1 grau, ok? Então, toda a circunferência tem 360 graus. O 360 graus, você vai concordar comigo, como nós chegamos à conclusão que o comprimento total da circunferência em radianos é 2π rad, você vai concordar comigo que 360 graus é a mesma coisa que dizer 2π radiano. Ok? Bom, se eu dividir no meio, vai dar então 180 graus, certo? 180 graus, e eu terei π radiano. Usando essa regrinha de 3, você pode chegar em qualquer ângulo escrito em grau também no formato de radiano. Mas não é nem por isso que eu estava citando
essa questão aqui. A questão é que, se eu pego, por exemplo, um ângulo, se eu pego, por exemplo, um grau, eu posso ainda dividir esse grau em 60 minutos. Tá? Eu posso pegar esse grau e recortar ele todinho em 60 partezinhas, que vai dar 60 minutos. E eu posso pegar 1 minuto, tá vendo esse tracinho aqui? Ó, isso aqui significa minuto, tá bom? E eu posso pegar esse minuto, que já são 60 pedacinhos dentro de um grau, e eu posso dividir esse minuto em 60 segundos. Ok? Guarde essas informações aqui, é muito importante. Nós vamos aprender a fazer cálculos, adição, subtração, multiplicação e divisão de medidas em graus, ok? Bom, e aí eu comentei aqui que nós podemos fazer a conversão de qualquer medida em grau para radiano, ok? É muito importante que você se acostume a praticar, que você tenha o hábito de usar essa nomenclatura em radianos, porque ela é muito solicitada também. Mas ao longo dos vídeos aqui, das aulas, a gente vai praticar com você, tá bom? Bom, então, explicado isso daí, deixa eu aumentar a tela de novo para você enxergar. Ok? Bom, então eu já falei do radiano e do grau, né? Aqui não tem segredo. Então, qual é o valor de um ângulo de 60 graus em radiano? Você faz aqui uma regrinha de 3, ó. Você sabe que normalmente é mais fácil com π radiano, tá, pessoal? Então, você sabe que π radiano é 180 graus. Ora, se eu quero saber 60 graus, eu quero saber quanto isso dá em radianos. Aí eu venho, faço em x aqui, né? Deixa eu colocar aqui a caneta. É que assim, quando eu estou... O PowerPoint, ele não deixa você escrever com a caneta quando está ampliado, infelizmente. Mas vamos lá. Você faz a multiplicação em cruz. Aí vai dar 180x igual a 60π, que aí você corta radiano, né? Isso vai dar que o x é igual a π sobre 3, ou seja, 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. Ok? E aqui a informação que eu falei, 1 grau é a medida do ângulo obtido ao se dividir uma circunferência em 360 partes iguais. 1 minuto é a medida do ângulo obtido ao se dividir 1 grau em 60 partes iguais. E 1 segundo é a medida do ângulo obtido ao se dividir 1 minuto em 60 partes iguais. Ok? Dito isso, continuamos então. Já fiz aqui, então, o exemplo. Você pode também converter de radianos para graus, né? Aqui eu dei um exemplozinho. Ora, você sabe que 1π é 180, não é? Então, você pega 2π sobre 3, por exemplo, substitui o π por 180, você vai ter que é 360 dividido por 3, né? Isso vai dar 120, tá bom? Os ângulos, eles podem ser classificados, como eu tinha falado lá, em ângulo reto, obtuso, raso, e ainda tem outro, ó, côncavo ou inteiro. Vamos ver, que é bem incomum, né, de eles pedirem isso daí. Ângulo agudo, quando sua medida é um número maior que 0 e menor que 90, é o agudo. Menor que 90, ok? Ângulo reto é exatamente 90, isso eu já tinha comentado. Ele tem esse formatinho aqui, sempre com esse quadradinho, pontinho no meio. Tá bom? Ângulo obtuso é quando é maior do que 90 e menor que 180, tá? Obtuso. Ângulo raso, também conhecido como meia volta ou meia lua. Nunca ouvi isso, mas tudo bem. Normalmente a gente chama de raso mesmo, tá? Esse ângulo equivale à metade de um ângulo inteiro, logo possui exatamente 180 graus. O côncavo, ele é menos comum, mas ele tem medida maior que 180 e menor que 360. Vamos ver aqui? É esse aqui, por exemplo, está vendo? Que ele está mais aberto do que 180 graus. E o ângulo inteiro, como o nome sugere, esse ângulo representa a volta completa, possuindo exatamente 360 graus. Tudo bem? Bom, os ângulos congruentes, como eu falei, né, são aqueles que têm a mesma medida. Ângulos opostos pelo vértice. Eu estou correndo um pouquinho, pessoal. Se você não pegou alguma coisa, pausa, volta e ouve de novo, tá bom? É muito importante que essa parte teórica vá ficando clara para você depois não ter problemas de entendimento. Ângulos opostos pelo vértice, né? Ou seja, o que é isso? Veja aqui, ó, eu tenho uma reta e eu tenho uma reta que corta ela, tá bom? Aqui eu tenho um ângulo alfa que se formou
com essa reta e com essa reta aqui, o alfa. O meu ângulo oposto pelo vértice é o outro ângulo, que é o mesmo alfa, só que sai do outro lado. A mesma coisa acontece com esse ângulo beta aqui, que do outro lado é o ângulo oposto pelo vértice. E todos os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, são iguais. Muito interessante lembrar disso daí. O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz é uma semirreta que divide o seu ângulo em duas partes iguais, duas partes congruentes. Então, é uma reta que corta aqui bem no meio do ângulo e vai deixar, então, duas partes congruentes. Tá bom? Como você vê aí na foto. No desenho, melhor dizendo, né? Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Ó, essa aqui eu vou ler, é um pouco complicado. Não é tão importante você saber isso, mas é importante. Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um de seus lados em comum. Ok? Dá uma olhada aqui nesse. Ó. Na representação acima, podemos encontrar ângulos consecutivos e os adjacentes também, que eu vou comentar. Olha lá, os ângulos EAG. Ó. EAG. E o EAF, eles são consecutivos, pois eles possuem em comum o lado EA. Tá vendo? Os dois têm o nascedouro aqui, por assim dizer, iguais, o mesmo, tá bom? E aí, o que acontece? Perceba que nesse caso o ângulo EAF está contido, lembra lá de conjunto? Está contido no ângulo maior EAG. Tá? Então, esse ângulo aqui, EAG, é o ângulo maior. E esse daqui, ó, ele sai do mesmo vértice e ele está contido nesse ângulo maior, que é o EAF, né? Ele está contido no ângulo EAG. E isso faz com que eles sejam adjacentes, entendeu? Não é difícil, tá? Mas é importante você saber. Casos particulares de soma de dois ângulos, ok? Soma de dois ângulos. Existem 3 casos particulares para a soma entre dois ângulos. São eles ângulos complementares, suplementares e ângulos replementares. Tá bom? Isso aí a gente já tinha falado, né? Você pega aqui, eu tenho esse ângulo aqui cortando, né? O ângulo principal, que é esse aqui que eu estou marcando em vermelho, ele está cortando no meio. Então, eu somo um com o outro aqui e vai dar 90 graus. Então, eu digo que esses ângulos são complementares. Quando essa soma ela der ela for igual a no máximo 180, eu digo que os ângulos são suplementares. E os replementares, eles... Opa, deixa eu tirar aqui. Os replementares, eles acontecem quando a soma dá até 360, tá bom? Entre 180 e 360. Muito bem. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Presta atenção nisso aqui, ó. Quando há duas retas paralelas cortadas por uma transversal, é possível estabelecer uma relação importante entre os ângulos formados na reta. Que relação é essa? Ó, repara aqui, nós temos essas duas retas paralelas, né? Uma está em cima da outra, uma embaixo da outra, depende do seu referencial, e temos essa reta que corta elas transversalmente. Quando isso acontece, nós vamos criar aqui 4 ângulos congruentes. Ó. Esses aqui em roxinho, ó, são opostos pelo vértice, né? Portanto, são iguais, e esses em laranja aqui são também congruentes, são iguais. E isso vai acontecer aqui nessa reta e aqui nessa reta, igual. Interessante. Ó. Isso daí vai ser muito importante para a resolução de exercícios, tá bom? Bom, que acontece? Ó? 2 retas paralelas e uma transversal. Vamos entender, porque tem uns nominhos muito importantes aqui da gente compreender. Deixa eu ampliar um pouco para não ficar muito difícil de você enxergar. Olha só, eu tenho aqui o A e o C, que são opostos pelo vértice, e o B e o D opostos pelo vértice também. Tá? Então, A e C, B e D, e aqui embaixo a mesma coisa. O E e o G opostos pelo vértice, e o F e o H opostos pelo vértice também. Beleza? Bom, aqui nós temos os alternos internos. O que são os alternos internos? São esses que estão aqui dentro, ó, entre esse espacinho
compreendido entre as duas retas, tá? Então, nós vamos ter alternos internos. O que é alterno? Ou seja, cada um vai estar de um lado. Então, a gente vai ter, por exemplo, C e E. Vamos fazer essa relação. Olha o C aqui embaixo e o E também nesse espaço, porém em cima. Repara que um está embaixo com relação à sua reta e o outro está em cima com relação à sua reta. São alternos internos porque estão nesse espaço. O D e o F, mesma coisa. Ó, o D aqui desse lado e o F desse lado. Repara, cada um está de um lado. Um na esquerda e o outro na direita. Né? São chamados de alternos externos os ângulos. Ó, externos estão nessas áreas aqui de fora. Né? A e G. Então, eu tenho aqui ó, o A, aqui nesse espacinho de cima, e o G ó, aqui também fora, por isso que ele é externo, mas ele está do outro lado. Esse na esquerda, esse na direita, e esse está em cima, e esse está embaixo. Entendeu? Nós temos o B e o H também. Vamos só dar uma olhadinha lá. Ó, o B e o H. B aqui, né, em cima, na área externa, no canto direito, e o H embaixo aqui, na área externa, só que no canto esquerdo. Então, são alternos externos, tá bom? Bom, isso aí nos permite fazer algumas relações. Nós entendemos, então, deixa eu voltar aqui, ó, o A é igual ao C e o E é igual ao G. Vamos ver isso daí? Ó, A igual ao C, né? São opostos pelo vértice, né? O E é igual ao G, né? Que mais? O F é igual a H. Normal isso daí, né, gente? Não tem muito segredo. Agora, se você pegar o A e o B, vamos voltar aqui, A e B, ó. Se eu somar o A com o B, não é a mesma coisa que eu estar fazendo isso daqui, ó? Então, qual vai ser a medida da soma desses dois ângulos aqui? 180. Da mesma forma, o D e o C também são 180, certo? E você vai ter a mesma situação aqui nessa reta S, ok? Basicamente é isso, pessoal. Não tem muito segredo, tá bom? A gente tem que lembrar dessas propriedades aí, porque é muito importante isso daí na hora de resolver os exercícios, tá? Vamos agora falar das operações com ângulos, ok? Aqui eu vou escrever um pouquinho. Lembra, o ângulo, aqui estamos falando de graus, tá? A gente vai fazer operações só com os graus. Dá para também você somar os ângulos ali usando, por exemplo, você tem, digamos, sei lá, 2π sobre 3 mais, não sei, π sobre 2. Né? Você pode fazer aqui um MMC, né? E aí você vai achar essa soma no padrão radianos mesmo, ou você pode substituir aqui o radiano pelo grau. Se você quiser saber quanto isso vai dar em grau, você substitui 2 vezes 180, 360, divide por 3, faz a mesma coisa desse lado e você vai ter a medida em graus, tá bom? Mas aqui a gente vai fazer as operações com ângulos, porque lembra, ângulo em grau, eu tenho que 1 grau, vou deixar aqui, ó, 1 grau é igual a quanto? 60 minutos, né? 1 minuto, deixa eu dividir aqui, 1 minuto é igual, né, a 60 segundos, tá bom? Então, a gente tem que guardar isso daqui. 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. E bora fazer aqui essa soma. Eu vou fazer bem passo a passo para você não correr o risco de ficar perdido. Nós temos lá em cima, ó, 6 graus, 25 minutos e 36 segundos. Tá bom? Somados com, vamos lá, um embaixo do outro, tá? 4 graus, 40 minutos e 30 segundos. Opa, aqui, esquece, eu coloquei aqui, falei minutos e pus 2. Só tem um tracinho só, tá? Muito bem, como é que a gente faz essa soma? Veja, eu tenho que tomar cuidado com isso. 1 grau não tem mais, ele só pode ter até no máximo 60 minutos. E cada minuto só pode ter no máximo 60 segundos.
Isso que você tem que ter em mente aqui. Então, se eu somar, aqui eu vou da direita para a esquerda, como numa soma normal, né? Numa adição normal. Então, 36 mais 30, quanto que vai dar isso daí? Vai dar 66. Posso pôr aqui o 66? Não, porque vai passar do limite que é 60 segundos. Como que eu faço? 66 segundos não é igual, não é a mesma coisa que eu dizer 60 segundos mais 6 segundos? Pois é isso que eu vou fazer. Eu ponho 6 segundos aqui e eu vou doar para essa segunda coluninha aqui 1 minuto, porque são os 60 segundos que eu não estou pondo aqui. Então, isso daí vai me dizer que aqui, ao invés de 25, eu vou ter 26 minutos, ok? Porque eu estou recebendo os 60 segundos que eu não coloquei aqui. 40 minutos mais 26 minutos vai dar 66 minutos. Caímos na mesma situação. Posso pôr 66 minutos aqui? Não, porque um grau só tem 60 minutos. Então, 66 minutos não é a mesma coisa que 60 minutos mais 6 minutos? Pois é. Então, eu venho aqui e ponho só 6 minutos. E aí eu vou doar para cá os 60 minutos que eu não mencionei aqui. 60 minutos é o quê? É 1 grau, não é? Ó, aqui em cima, ó. 60 minutos, 1 grau. Então, onde tinha 6 graus, perdão, eu vou pôr 7. E aí, 7 mais 4, 11 graus. 11 graus, ok? Deixa eu pôr aqui o 11, que ele não me deixa escrever aqui o finalzinho, mas beleza, deu para entender aí. Deixa eu pôr aqui o grau. Ok? É dessa forma que você faz a soma de ângulos em graus, tá bom? Vamos agora para a subtração. Também não é difícil. A ideia, basicamente, é a mesma. Vamos colocar aqui, ó, 54 graus, 16 minutos e 32 segundos. Tá bom? Aí eu vou subtrair 27 graus, 18 minutos e 40 segundos. Muito bom. Olha só. Eu tenho aqui uma situação em que eu tenho 32 e 40. Tem como eu subtrair 40 de 32? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado para o vizinho dele 1 minuto. Portanto, ao invés de 16, vai ficar 15. Igual numa subtração mesmo, né? Então, como que eu vou colocar aqui, ó, esse minuto, que são 60 segundos. Certo? Bom, 60 mais os 32 que já tinha aqui, dá 92. 92 menos 40, quanto que vai dar? Vai dar 52 segundos. Muito bem. Agora aqui eu tenho 15 e 18, a mesma situação. Tem como eu tirar 18 de 15? Não dá. Então vou ter que pedir emprestado para o vizinho aqui. Pedir emprestado é uma droga, né? Mas aqui funciona. O que tinha 54 graus vai ficar 53, porque ele vai me emprestar 1 grau. Tá bom? 1 grau é quantos minutos? 60. Então eu vou somar, ó, 60 com mais 15, 75. 75 menos 18, olha, se fosse 75 menos 20, daria 55. Então, como é 18, vai dar 57 minutos. Ok? Muito bom. E aí, nós temos aqui agora a última soma. 53 mais 27, se fosse 53 mais 30, daria 83, certo? Então, como é aqui... Ah, não, perdão, estou somando. Olha eu falando besteira. 53 menos 27, gente do céu. 53 menos 27. Se fosse 53
menos 30 daria quanto? Daria 23. Mas como é 27, vai dar então 26 graus. Pronto. Não é difícil, né, gente? É bem tranquilo, na verdade, fazer isso daí. Tá bom? Bom, a questão da multiplicação e da divisão é a mesma coisa, na verdade. Você vai usar o mesmo conceito. Tá bom? Aí, no caso, ó, eu vou fazer aqui um exemplo da multiplicação. Tá? Vou pegar o exemplo ali de cima. 53 graus, 15 minutos e... Não, desculpa. 15, vai, tudo bem. Era 16, mas tudo bem. 15 minutos vezes... 15 minutos e 32 segundos. Ok? Vou multiplicar por 2, digamos, tá bom? Vou multiplicar por 2. Aí, como é que eu faço? Ó, 32 vezes 2 dá 64. Eu ponho aqui, ó, 64, não tem problema, por enquanto, tá bom? 64. 15 vezes 2, 30. 30 minutos. 53 vezes 2, vamos fazer aqui do ladinho, 53 vezes 2, vai dar 6, vai dar 10. 106 graus, ok? Muito bom. Só que eu posso ter 64 aqui? Não, não posso, porque só tem no máximo, 1 minuto só tem no máximo 60 segundos. Então aqui eu vou cortar e vou deixar 4 segundos. Os 60 segundos mais eu vou jogar para cá. 60 segundos que sobraram, né? Que é igual a 1 minuto. Né? 60 mais 30, aí, novamente, o que vai acontecer? Vai cair aqui na situação. Eu vou deixar, no caso, 60 segundos, só que eu não vou somar com 60, que no caso são minutos, né? Então, ao invés, eu só coloquei aqui segundos para você saber que é igual a 60 segundos, mas é 30 segundos mais, aqui é 30 minutos, perdão, mais 1 minuto que eu recebi. Então, vai ser 31, certo? Então, ó, tinha 64 segundos, ok? Não pode, cada minuto só tem no máximo 60. Então, fiquei só com 4 segundos, passei os outros 60 segundos para cá, que é igual a 1 minuto. É a mesma coisa que dizer 1 minuto. 30 mais 1 minuto, 31 minutos. E o resto é graus mesmo, é 106 graus. Ok? Esse seria, então, o produto desse valor aqui, desse montante aqui de graus, multiplicado por 2. Tá bom? E aí, a divisão eu vou fazer num exercício direto com vocês, para vocês verem lá na prática, tá bom? Vamos então fazer alguns exercícios para ver se a gente pegou o jeito do negócio. Temos aqui, ó, uma reta, tá? Que é T, e temos U, R e S, que são retas paralelas, ok? Que estão cortando aqui esse T. Tá bom? Elas são paralelas entre elas, né, e são transversais cortando a reta T. Assinale a alternativa que corresponde respectivamente ao x e ao y. Olha só, pessoal, por isso que é importante saber as propriedades. Veja bem, aqui eu tenho 35, não tenho? Ora, você há de concordar comigo que aqui o meu ângulo oposto pelo vértice também é 35, certo? Também é 35. Muito bem. Então, como essas retas aqui são transversais e são paralelas, ó, são paralelas, esse x também é 35. Ó. Ele é a mesma coisa que esse daqui. Então, o x eu já sei. O x eu sei que são 35 graus. Muito bem. Agora falta o y. Ora, se eu sei que o x é 35, vamos por aqui, ó, o x ele é 35, porque aqui também é 35, certo? Muito bem, o resto, você concorda que o y e o x tem que dar 180? Que é uma reta aqui, não é? Então, eu vou pegar o x 35 mais o y
do lado dele vão ter que me dar o quê? 180. Isolo o y aqui. 180 menos 35. 180, deixa eu pôr aqui o grau, né? Senão fica estranho. 180 menos 30, 150. 180 menos 35, 145. Achamos x e y. Qual a alternativa aqui? X, 35 e y, 145. Essa primeira aqui. Ok? Muito bom. Olha essa daqui, ó. Assinale a alternativa que indica a medida de x. 5x menos 65 graus, 2x mais 25. Ora, eles são opostos pelo vértice, não são? Então, um é igual ao outro. Eu vou igualar e fazer uma equação de primeiro grau. 2x mais 25 é igual a 5x menos 65 graus. Ficou bem apertadinho, né? Vamos mais para cá. Então, 2x, passo o 5x de lá para cá, vai ficar menos 5x. Da mesma forma, eu tenho menos 65 graus lá, passo 25 graus para o outro lado, vai dar menos 25. Olha, não posso deixar todo mundo negativo desse jeito. Então, eu já vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Então, o que isso vai me dar? O menos 3x aqui, que é o resultado, vai ficar 3x. E esse aqui, que seria 65 mais 20, daria 85. Como é 25, vai dar 90. Certo? 65, vamos fazer aqui só para você não ficar com dúvida. 65 mais 25, ó. Só para dizer que eu não faço cálculo de adição aqui. Vamos lá, 10, sobe 1, 6 mais 1, 7, 7 mais 2, 9, 90. Tá bom? Então, esse menos 90, como eu estou multiplicando tudo por menos 1, vai ficar mais 90. O x vai ficar 90 dividido por 3, vai dar 30 graus. Essa é a medida de x, ok? Muito bem, vamos para outra. Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa correta. Olha aqui, ó. A e G são opostos pelo vértice? A e G. Ora, o G não está aqui embaixo? Não. Então, eles não são opostos pelo vértice, porque esse G está aqui embaixo. Então, essa aqui está fora. C e F são alternos internos. Vamos ver. C aqui e o F aqui. Como assim? Não. Primeiro, nem alternos são, mas não são também porque estão cada um de um lado, cada um numa reta. A e H são alternos externos. A aqui e H aqui, alternos, não, eles estão do mesmo lado. E não são externos. São externos, perdão. Né? Eles estão aqui, esse está aqui, mas eles são do mesmo lado. Não estão nem também na mesma reta. Então, essa aqui também não. A e E possuem a mesma medida? Ó. A e o E, ó, o E aqui e o A aqui, sim, porque essa reta transversal corta essas duas retas paralelas, então eles são iguais. Essa daqui está certíssima. Vamos ver aqui, ó. Aqui é o nosso exercício de divisão de ângulos em graus, tá bom? Vamos por aqui, ó. Um ângulo de medida 13 graus, vamos por aqui, ó. 13 graus, opa, 13 graus, 35 minutos e 54 segundos é dividido exatamente ao meio, ou seja, por 2. Qual é a nova medida formada? Interessante. Vamos lá. A coisa funciona assim, pessoal. É bem simples, ó. Eu vou fazer aqui a divisão do lado para a gente ficar fácil. Ó. 13 dividido por 2, que você vai ter que dividir isso aqui. Ó. Corta aqui por partes para ficar mais fácil para você. Então, 13 aqui dividido por 2. Quanto que vai dar? Ponho 6, vai dar 12, sobra 1. Então, eu tenho aqui que é 6 graus. E aqui, ó, me sobra 1 grau. Sobra 1 grau. O que eu vou fazer com esse grau? Ora, eu vou subi-lo aqui. Vou subi-lo aqui. Quanto que é 1 grau? É 60 minutos, não é? Então, 60 minutos, eu tenho que, vamos aí, 2 dividido por 35, quanto que é isso?
2 dividido por 35, ou melhor, 35 dividido por 2, né? 35 dividido por 2 é 1, sobra 1, é 15, põe um 7, sobra 1. Então, aqui vai dar 17, ou melhor, não, perdão, gente, eu tenho que somar, esqueci o 60 aqui. 60 mais 90, mais 35, perdão, desculpa, viu? Falha nossa aqui. Então, porque você tinha 1 grau aqui que sobrou, né? No cálculo aqui de 13 dividido por 2, sobrou esses 60 minutos aqui, vai somar com 35. Então, eu tenho 95, agora sim, 95 por 2. Ora, isso vai me dar 2 vezes 4, 8. 8 sobra 1, baixo 5. E aí eu ponho aqui o 7, vai sobrar 1. Então, eu tenho aqui que é 47 minutos, ok? 47 minutos e me sobra 1 minuto da conta. Vou jogar esse minuto para cá. Agora sem... Vocês já perceberam que eu sou distraído, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então aqui 1 minuto não é 60 segundos? É 60 segundos. Então 60 mais 54, quanto que dá 60 mais 54? Só para a gente não errar a conta, tá? Vou por aqui, ó. 60 mais 54. 4. 6 mais 5 vai dar 11. Então, eu tenho 114. Eu vou dividir esse 114, deixa eu pôr aqui, deixa eu pôr mais embaixo aqui, ó. 114 dividido por 2. Põe aqui. 2 vezes 5 vai dar 10, certo? 10, sobra 1, desço 1 aqui, desço 4. 2 vezes 7, 14, e não sobra nada. Então, eu sei que aqui vai ter 57, perdão, gente, deixa eu escrever aqui embaixo para ficar melhor. 6 graus, 47 minutos e 57 segundos. Esse é o meu resultado. Vamos ver lá a alternativa, que é isso? 6, 47, 57. É essa aqui, ó, a terceira alternativa. Tá bom? Vamos agora para o próximo exercício. Tá ficando interessante o negócio, hein? Deixa eu ver quantos minutos eu já gastei. Jesus! 42 minutos, mas ainda dá. 2 retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos externos, ó, alternos externos expressos. Ó, então, se é externo, eu sei, vamos supor, ó, que é aqui. Vamos pegar aqui. Aqui, por exemplo. Se é alterno externo, tem que ser aqui, por exemplo, né? Muito bem. Então, 2 retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos externos expressos em graus por 13x menos 8 e 6x mais 13. Ora, pessoal, aqui eu não tenho um ângulo oposto pelo vértice? Sim, né? Tenho ângulos opostos pelo vértice. E eu sei que essa é uma transversal. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ó, que é o oposto pelo vértice do outro, é o mesmo que esse aqui. Consequentemente, o de cima também é o mesmo que aqui. Ou seja, aqui eu tenho uma igualdade também. 13x menos 8 graus vai ser igual a 6x mais 13 graus. Ok? Vamos ver, então. Vamos ver quanto que vale esse x aí. 13x, passa o menos 6x para cá. O 6x para cá, perdão, vai ficar menos 6x. 13 menos 6 vai dar 7x. Passa o menos 8 para o outro lado, 13 mais 8 vai dar 21. Isso daí vai dizer que o meu x é 21 sobre 7, vai dar 3. Esse é o x. Mas ele está perguntando, a medida desses ângulos vale. Vou pegar qualquer um dos ângulos e substituir. Ó. 13 vezes 3 menos 8. E isso daí vai dar quanto? Ó? Vai dar 13 vezes 3, 39. 39 menos 8 costuma dar 31.
Então, a medida desses ângulos, como os dois são iguais, né? A medida desses ângulos é 31. Questãozinha esperta aí, ó, de vestibular. Vamos pegar esse outro. Aqui já começa a complicar um pouquinho mais, mas é pouca coisa, tá bom? Olha só, Júlia começou a estudar geometria na sua escola. Com dúvida em um exercício passado pelo professor de matemática, ela pediu ajuda ao seu tio. O enunciado era: as retas R e S são paralelas. Ó, R e S, paralelas. As retas U e T são transversais. Ó, aqui. Encontre o valor do ângulo X na figura abaixo. Tá bom? Aí eu acho que nem precisava ter isso aqui, portanto o valor de X mas tudo bem, estava na questão. O pessoal faz a questão e nem se preocupa, né? Vamos lá, ó. Eu tenho 20 graus aqui e eu tenho 120 aqui. Vocês concordam comigo que eu estou formando um triângulo aqui, né? Mais para frente a gente vai ver que o triângulo, ele tem que ter, todo triângulo, sem exceção, ele tem que ter a somatória de ângulos como sendo igual a 180. Ora, esse 120, você concorda comigo que ele aqui, o oposto do vértice aqui, ó, esse aqui, que eu tentei riscar, né? É 120 também, certo? Se eu tenho 120 aqui e mais 20 aqui, eu tenho 140. Quanto que tem que ser o outro ângulo aqui se eu já tenho 140? Ora, tem que ser 40 graus. Esse daqui, então, é 40 graus. Certo? Bom, mas ele está me perguntando do X aqui, certo? Certo, muito bem. Então, se eu tenho aqui que esse meu ângulo interno aqui dentro é 40 graus, que eu anotei aqui, ó, eu anotei desse lado, mas é esse interno aqui, 40 graus. A continuação dele não é a mesma coisa do que esse X que está aqui, ó, é a mesma coisa. Ora, esse daqui não é um ângulo de 180? É. Se eu já tenho 40 desse ladinho aqui, quanto que falta para eu chegar no 180? 140. Portanto, o meu X, ele vale 140 graus. Entendeu? Então, ó, repetindo, tenho 120 aqui, o oposto pelo vértice é 120. Somado com mais esse 20 que ele está dando aqui, 140. Eu, dentro de um triângulo, tenho que ter 180. Se eu já tenho 140, esse ângulo aqui de dentro, esse pequenininho, só pode ser o 40 que eu encontrei. Ora, a continuação dele aqui vai me dar um ângulo raso de 180. Se eu já tenho 40 aqui que eu encontrei, o resto é 140. Esse daqui, ó, as retas são paralelas. Então, essa transversal aqui, ela repete os ângulos que estão acontecendo aqui de cima. Então, esse aqui, que é o 140, é a mesma coisa que o X aqui. Ok? Vamos, então, deixa eu ver se esse é o último. Não, tem mais dois ainda. Ufa, vamos lá. Ó, esse aqui é o seguinte, ó, na figura abaixo, OP é bissetriz do ângulo AOB. Calma. O que era a bissetriz mesmo, pessoal? Bissetriz é a reta que corta um ângulo em duas partes iguais. Então, ele está me dizendo que o y menos 10 e o x mais 30 são a mesma coisa. Entendi. Ok. Então, eu posso fazer aqui um sisteminha, né? E o resto aqui é 2y. Eu posso fazer um sisteminha esperto. Quer ver? Ó? O x mais 30, ele é igual ao y menos 10. São a mesma coisa, porque ali é a bissetriz, então divide em duas partes iguais. É o y menos 10. Ok? Grau, né? Por sua vez, você concorda comigo que tudo isso daqui é 180 graus? Vai dar o ângulo raso? Pois é. Então, eu tenho aqui que o... Deixa eu pôr aqui, ó, 2y mais o y menos 10 graus mais x mais 30 são igual, tudo isso daí é igual a 180. Muito bem. Bom, eu vou resolver aqui pelo método de substituição, porque está mais fácil. Vou pegar essa aqui de cima. Então, eu vou isolar o x.
tá? Eu vou isolar o x. Como é que eu vou fazer? Ó, x, eu vou jogar esse 30 lá para o outro lado. Ó. Y menos 10 menos esse 30 aqui, que mais 30 vai passar lá para menos 30, vai dar igual a y menos 40. Y menos 40 graus. Esse é o meu x provisoriamente. Certo? Aí eu vou para a de baixo. 2y. Bom, nem precisava, né, ter feito isso daqui. 2y mais y, que já está do outro lado aí, é 3y, né? 3y menos 10 mais 30, quanto que vai dar isso daí? Vai dar mais 20, certo? Já vou jogar para o outro lado o número, vou isolar. Mas vamos continuar aqui para não se perder. Vou copiar aqui o x que está do lado, né? 3y mais o x, mais 30 menos 10, como eu falei, mais 20. Jogo para lá com 180, o mais 20 vai estar menos 20. Então, 180 menos esse 20, aí que passou para o outro lado, vai ser igual a 160. Entendeu, gente? Não sei se eu estou indo muito rápido, eu vou falar de novo. Ó. 2y mais y, 3y, ok. Menos 10 mais 30, mais 20, ok? Jogo para lá, 180, o mais 20 vai passar para lá como menos 20. 180 menos 20, 160. E o x eu deixei aqui. Só que o x, eu sei que ele é também o de cima ali. Ó. Então, eu vou ficar só com uma variável agora. Eu vou pegar aqui 3y é igual, 3y mais x é a mesma coisa que 3y mais y menos 40. Igual a 160 graus. Aqui eu vou ter 4y, né? Passo o menos 40 para lá, vai ficar, o menos 40 passando para lá, vai ficar mais 40. 160 mais 40 vai dar 200. 200 graus, né? Deixa eu pôr aqui. Aqui também. Passo esse 4 dividindo, 200 dividido por 4 costuma dar 50. Né? 50. Muito bem. Aí, o que acontece? Eu tenho já que o meu y é 50, certo? Então, já achei um. Ó. Deixa eu deixar o quadradinho aqui. Meu y é 50. Então, ó, já de cara, eu já posso descartar todas essas aqui. Ó. Descarto essa, porque a única que tem y igual a 50 é essa daqui. Então, eu já sei que essa é a certa. Mas vamos achar o x? Aí eu vou pegar lá em cima. Ó, x mais 30, né, é igual a y menos 10. Né? Poderia até fazer isso aqui, mas ó, já está mais fácil eu pegar aqui. Ora, se eu sei que o y é 50, y menos 10, o y é 50, né? Então é 50 menos 10, então eu sei que esse é 40. Ora, esse aqui tem que ser 40 também, certo? Então eu já saberia, mas eu vou resolver por aqui já. Vamos lá. X mais, vamos colocar aqui. O y eu sei que é 50, né? 50. Eu já vou direto, tá, pessoal? 50 menos 10, 40. Esse 30 passa para lá subtraindo, então vai ficar y menos 10, 50 menos 10, 40. O mais 30 passa para esse lado aqui como menos 30. Ora, eu sei que o meu x é igual a 10. Pronto. Ok? Questãozinha esperta, né? Então, a minha alternativa correta é essa aqui. Deixa eu ver quantos minutos eu já tenho. Jesus, vai dar 1 hora. Vamos lá, mas é 1 hora bem gasta com conhecimento, né? E isso que é importante. Olha só, esse aqui é do Mackenzie, já é bem complicadinho. Na figura abaixo, A e B são retas paralelas, A e B. A afirmação correta a respeito do número que expressa em graus a medida do ângulo, alfa, é... Muito bem, pessoal. Vamos fazer aqui algumas considerações. Aqui é necessário a gente pensar um pouquinho. Um pouquinho não, um pocão, na verdade. Né? Então, eu venho aqui, ó, se eu continuar essa reta para cá, o que eu vou ter? E aqui, continuando essa para cá, você concorda
que eu vou ter esse ângulo aqui, 2α mais 90, eu vou ter ele repetido aqui, não vou? Vou, exatamente. 2α mais 90. Certo? Certo, muito bem. Então, o que acontece? Olha, se eu pegar, como isso daqui está pegando todo o meu lado direito, você concorda que isso daqui tem que ser o meu ângulo oposto ao vértice com relação a isso aqui? O que acontece com os ângulos opostos ao vértice? São iguais, muito bem. Então, eu sei que 60 menos alfa mais o 4a, mais o 4α, são a mesma coisa aqui, 2α mais 90 graus. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos chegar aqui aonde eu quero chegar. Então, menos alfa mais 4α, quanto que vai dar isso aí? 3α. Né? 3α. Esse 2α eu vou passar para cá como menos 2α. Muito bem. Tenho 90 aqui, não tenho? Esse 60 eu vou jogar lá. Né? Uma equaçãozinha de primeiro grau. Né? 90 menos 60 vai dar 30. Concorda comigo? 30, muito bem. Aí, o que eu vou ter aqui? 3α menos 2α. Isso vai dar alfa. Alfa igual a 30. 30 graus. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Número primo maior que 23? Não. O número ímpar, deixa eu até por risquinho aqui. Número ímpar? Não, 30 não é ímpar. Um múltiplo de 4? Não, 30 não é múltiplo de 4. Um divisor de 60? Sim, um divisor de 60. Tudo bem? E aqui a última não é, né? Um múltiplo comum entre 5 e 7? É múltiplo de 5, mas não de 7. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E te vejo na nossa próxima aula em que a gente vai começar a falar de triângulos. Até lá!